Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz, melhor dia, melhor tarde, melhor noite, eu não sei que hora que você está nos assistindo, receba um abraço de Deus no seu coração, amém? Eu sou o seu amigo Jorge Gap e tenho uma palavra maravilhosa para você neste dia, amém? Eu quero dizer para você que eu fui pastor durante 18 anos, praticamente, né? Eu posso dizer que foi 18 anos, e graças a Deus eu tive ali o privilégio de conhecer, né, um pouco da verdade de Deus, mas chegou um tempo em que aquelas verdades já não estavam mais me alimentando, já não estava mais, eu estava vendo muita coisa misturada, muita coisa, e eu procurei então buscar no Senhor, procurei estudar, procurei ir mais adiante, e então eu deixei de ser pastor nessa instituição. Fui para uma outra instituição, e chegando lá eu pude aprender mais um pouco, de um modo diferente, né? Mas também chegou ao ponto em que começaram a misturar todas as coisas, e aí não foi legal. Eu sei que alguém vai dizer assim, irmão, se você for olhar o defeito, com a igreja que não tem defeito, o senhor não vai ficar em nenhuma. Por isso que eu não estou em nenhuma. Sabe por que eu não estou em nenhuma? Não é porque eu sou certo, não. É porque o que eu estou pregando hoje é o certo. O que eu estou pregando hoje, dentro do conceito que a Bíblia me dá, que o Espírito Santo fala comigo, é o correto. Sabe por quê? Porque a igreja, esses locais, não é para extorquir as pessoas, não é para arrancar nada de ninguém, não é para fazer presa sua, não é para pastores terem iate, para ter, mas isso aí é bênção de Deus, mas é bênção só para o pastor? Cadê a bênção do povo? Cadê o bujão de gás que o povo precisa e não tem? Um pão não tem, uma cesta básica não tem, tem que fazer a campanha, tem que fazer a fogueira santa, tem que fazer tudo para ter. Se o povo dá, o povo também tem que receber. Amém? Não para pegar esse dinheiro e usufruir de lanche em Maricá, usufruir de lanche em Angra dos Reis, não. A igreja é amor. A igreja é a união, é um corpo, onde o cabeça é Cristo. Então, se geme um, geme todo mundo. Se chora um, chora todo mundo. Não somente um ser beneficiado. Andar nos seus palácios, nas suas casas imensas, suas praias, suas férias, seus carrão do ano, enquanto o pobrezinho está lá deixando de comer um arroz com feijão, deixando de comer um ovo, que até o ovo está difícil de comer, para poder encher os buchos dos santarrões da fé. Não. Acabou isso, amém? Então, por eu não aceitar esta regra, eu saí. Vai dizer alguém, vai dizer assim, mais um desviado na internet. Você está dentro de um templo de pedra, você está ali atrás de um púlpito de madeira, arrancando as coisas da pessoa, botando medo, fazendo com que elas fiquem ali dentro como as ovelhas desgarradas, perdidas, que não tem para onde correr e só o pastor é salvo. Não, então eu estou desviado. Desse local eu estou desviado. Amém? Não faço parte mais desse local. Eu não estou aqui para aprisionar ninguém. Eu estou aqui para libertar. Eu estou aqui para levar ao amor, à paz, à tranquilidade. A palavra de Deus diz que eu tenho que conduzi-la em amor, que eu tenho que apacentar. Quando ele falou para Pedro, Pedro, tu me conheces? E Pedro então ficou naquela, né? Pedro, tu me conheces? Tu sabes, Senhor, que eu te conheço igual esses daí. Você conhece Jesus? Então apacenta. O que é apacentar? Conduzi-los à paz, e não a terror, medo. Se sair, o diabo vai te pegar. Se não der, vai vir 7 demônios. E não sei o que, vem não sei da onde. E que vai descer da onde, que vai sair da onde. Colocando medo. Porque colocando medo fica fácil manipular. Fica fácil cercar, fica fácil segurar a pessoa ali dentro e arrancar um bocadinho que ela tem, inventando campanha, inventando fogueira, inventando cruz, sombra. Eu já estou debaixo das sombras do Senhor, já estou nas asas do Senhor. Não tem nenhuma sombra, botar um pedaço de madeira chamado cruz, e aonde faz uma sombra, e está aí, aquele que está na sombra do Onipotente. Não, a sombra do Onipotente não é essa feita nos altares, não. A sombra do Onipotente é a fé que está sobre mim, que paira sobre mim, é a certeza, é isso que é a sombra do Senhor. Porque nós vamos orar ao pé da cruz. Não tem que orar pé de cruz nenhum. Porque se Jesus tivesse levado um tiro de fuzil, teria oração ao pé do fuzil? Claro que não. Então hoje a minha oração é no íntimo.
É aqui no meu íntimo, na minha consciência, uma ligação direta com Deus. Ele diz no livro de Josué, aonde colocar a planta do vosso pé, eu serei contigo, como fui com Moisés. Então, aonde eu estiver, o Senhor estará comigo. Amém? Essa é a determinação de fé que eu tenho no meu coração. Então, se está desviado e está fora dessa situação, dessa manobra, então eu estou desviado. E não quero voltar, quero continuar desviado, mas ligado no Senhor. Porque eu estou na obediência, eu estou na palavra, eu prego na internet, eu prego no Kawaii, eu prego no YouTube, eu prego no TikTok e eu prego para as vidas ao meu redor. Não adianta eu fazer uma consagração no sábado, uma consagração na terça-feira, eu fazer uma fogueira santa e a vida continua desgraçada do mesmo jeito, enquanto a vida dos santos arroz da vida está cheia, está abençoada. E o pobre coitado está ali, ó, comendo pão que o diabo amassou para poder sustentar esses homens. Não, querido, então eu estou desviado. Vou continuar desviado. Se um dia você quiser que eu vou pregar na sua igreja, saiba de uma coisa, não vou pregar o que você, pastor, quer ouvir. Não vou pregar para você o que você, bispo, quer ouvir. Eu vou pregar o que Deus está mandando eu falar. Então ouça essa mensagem, que você vai saber o que eu estou pregando, o que eu estou falando. Amém? Graças a Deus. Então, essa mensagem de hoje, ela é a continuação da mensagem de domingo, intitulada Resposta em Graça para Argumentos da Lei. Esse é o título dessa mensagem, Resposta em Graça para Argumentos da Lei. Por que argumentos da lei, pastor? Porque eu assisti na própria internet uma mensagem intitulada Sem Lei Não Tem Graça. Esse foi o título que eu assisti. Sem lei não tem graça. E ao ouvir essa mensagem, eu não concordei com a fala, eu não concordei com a explicação, porque a palavra de Deus não me mostra aquilo que aquele homem pregou ali, que aquele pastor, meu irmão, pregou ali. Eu não concordei. E nós temos direito de refutar. Nós temos direito de mostrar. Amém? Então eu quero mostrar para você que tirando a lei de Moisés, é que a graça vai aparecer, é que a graça vai entrar em ação, porque a graça ela é salvadora. A lei era ministério de morte, ministério de condenação, ela era mentirosa, ela era falsa, inútil. A lei de Moisés não aperfeiçoava ninguém, a lei de Moisés não serviu para eles, judeu, porque veio para avultar o pecado, mostrar o pecado deles. Então a lei veio para isso. Então existia sim a lei de Moisés, estava em vigor naquele tempo, mas quando Jesus vem, ele tira a lei de cena. Ah, irmão, Jesus não veio abolir a lei. Eu vou te mostrar dentro dessa mensagem que Jesus veio abolir a lei. Ele cumpriu a lei e ele acabou com a lei. Eu vou mostrar dentro da palavra. E quando eu lembrar desta palavra, eu vou falar, tirou ou não tirou? Aboliu ou não aboliu? Eu vou te mostrar. Amém? Diga graças a Deus. Então, o título da mensagem dele é Sem Lei Não Tem Graça. O título da nossa mensagem é Respostas em Graça para Argumentos da Lei. Amém? Nós vamos responder tudo aquilo que ele falou de uma forma ao contrário. Nós vamos tirar a lei, nós vamos tirar Jesus, nós vamos tirar pecado, vamos tirar graça. Graça não, a graça nós não vamos tirar. Vamos tirar a lei, vamos tirar o pecado, vamos tirar Jesus, vamos tirar o evangelho, vamos tirar a igreja e vamos tirar o pastor, porque foi isso que ele disse. Ele disse, irmão, se nós tirarmos a lei, conforme esse povo aí está tirando, a gente vai ter que tirar o pecado, a gente vai ter que tirar a graça, a gente vai ter que tirar Jesus, vamos ter que tirar o evangelho, vamos ter que tirar a igreja, vamos ter que tirar o pastor. Sim, irmão, eu, Jorge, vou tirar a lei. Vou tirar a lei. Tirando a lei, acaba com o pecado. Tirando o pecado, acaba com Jesus. Tirando Jesus, acaba com o evangelho. Tirando o evangelho, acaba com a igreja. E tirando a igreja, acaba com o pastor. Amém? Só não vou tirar a graça. Diga graças a Deus. Só não vou tirar a graça. Sabe por quê? Porque é a graça que vai detonar todos esses itens que eu acabei de falar. Vamos dar continuidade? Então vamos lá. Jeremias capítulo 31, versículo 33. Olha o que diz. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova
Nova o quê? Nova aliança. Nova aliança. Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque eles invalidaram a minha aliança antiga. Eles invalidaram a minha aliança. Diga graças a Deus. Apesar de eu os haver desposado. O que é desposado? Desposado é casado. Na letra pequena está escrito assim, Isaías 54, 5. Porque o seu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Não, irmão, nós somos noiva. Não, noiva não tem direito às coisas do marido. Nós somos casados com Cristo. Segura essa, hein? Somos casados com Cristo. Noiva não tem direito a nada do seu marido. Ah, mas vamos casar quando chegar no céu. Em que corpo? Em que corpo que você vai casar no céu? Se o pó desce ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Vai pegando aí, ó. Vai ficar quente daqui para frente. Hein? Diga graças a Deus. Amém? Olha o versículo 33 de Isaías. Esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias, eu digo que é depois da cruz. Porque antes da cruz, ele era instrumento de salvação. Ele era cordeiro, tinha que ser morto para que o seu sangue pudesse nos lavar. E não a água do batistério. Vai pegando, hein? Vai segurando. Para nos lavar e nos remir de todo o pecado. E ele fez isso. Ô glória! Amém? Então, ele diz assim, ó. Na mente, deixa eu subir um pouquinho aqui. Na mente lhe imprimirei as minhas leis, a lei dele, o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, o dar sem pedir nada em troca. Amém? Imprimirei as minhas leis. Também no coração lá inscreverei. O que é escrever? Escrever é uma conjugação do verbo que significa gravar, esculpir. Na mente gravarei a minha lei. Amém? Diga graças a Deus. Eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus. E eles serão o meu povo. Eles quem? Quando ele morre, que ele pega os gentios e agrupa junto com os gentios, eles serão o meu povo. Os judeus, porque Jesus não veio para nós. Não, Jesus não veio para nós. Jesus veio para os judeus. Nós fomos enxertados nessa videira. Amém? Hoje nós temos o mesmo direito, porém a prática é diferente por causa do entendimento. Hoje, infelizmente, nossos irmãos aí fora estão vivendo como judeu e não como gentio. Porque eles pensam que gentio é pessoas do mundo. Não, gentio era quem não era judeu. E na época não tinha direito a nada, porque Jesus veio para os judeus. Então quem quisesse participar de alguma coisa dos judeus, tinha que fazer o quê? Tinha que se circuncidar. Êxodo 12, vai falar lá no 43, 44, 45, fala que tinha que se circuncidar para se tornar um membro de Deus, se tornar da terra. Como hoje eles fazem, né? Tem que se batizar para ser de Deus. Tem que se batizar para ser de Deus. Não, eu fui batizado na cruz. Romanos 6 diz que nós fomos sepultados com ele no batismo dele. Ele teve o batismo nas águas como representação de um cordeiro lavado e depois ele foi à cruz derramar o seu sangue. E ali nós fomos juntinho com ele, porque o meu pecado, a minha vida estava nele. Quando ele ressuscita, nós ressuscitamos nele. Hoje eu sou um morto-vivo. Graças a Deus. Amém? Morto para o mundo, morto para a lei e vivo para Deus. Vai pegando essa aí. Então, Hebreus 8,13 diz assim, quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Qual é a primeira? A lei de Moisés. Ora, aquilo que torna antiquado e envelhece está prestes a desaparecer. E desapareceu. Ele tirou. Já estava envelhecida, acabada, caduca. Ele foi, ó, tirou. Vai pegando, hein? Hebreus 10, 1. Olha o que diz Hebreus 10, 1. Ora,
visto que a lei tem sombra dos bem vindouro, não a imagem real. A lei era uma sombra, um rascunho, não era a imagem real. Amém? Não é a imagem real, querido. Aquilo ali era uma imagem daquilo que viria. O véu rasgou, Jesus na cruz. O batismo de João, o sacrifício de cordeiro, Jesus na cruz. Então o bem real já veio. A imagem real já veio. A imagem real é Jesus Cristo ressuscitado. É a graça de Deus. Então já veio. Irmão, uma xerox, ela não é o bem real. Ela não é a imagem real. Uma xerox é uma sombra daquilo que é real. Quando aquilo que é real chega, o que é sombra tem que sair. Vai pegando que a gente está tirando a lei. A gente está provando que a lei tem que ser tirada. A lei de Moisés não é a lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei do amor. E por causa da lei do amor, eles invalidaram a lei de Jesus, a lei de Moisés. Eles não cumpriram a lei de Moisés. E nem a lei de Deus. Eles invalidaram a lei de Deus para cumprir, né? Na verdade, para cumprir a lei de Moisés. Invalidaram a lei do amor, a lei da bondade, da benignidade, da mansidão. Criaram um montão de dogmas e doutrinas, invalidando a palavra de Deus. Tem uma palavra, se eu não me engano, em Mateus, que diz assim: vós invalidaste a palavra por causa da vossa tradição. E é isso que acontece mesmo. Está aí o mundo hoje invalidando a palavra por causa das tradições, porque tem que subir o monte, porque tem que ceiar, comer o pão, beber o vinho, que representa Cristo, que já está dentro dele há muito tempo, que ele disse que o Consolador viria e habitaria em nós, e hoje eles ainda estão aí comendo pão, bebendo vinho, para poder ter Cristo dentro dele, não crer que o que está dentro já está. Não crer que o que está dentro é que te fortalece, não é o que entra, é o que está dentro. Amém? Graças a Deus. Então estão aí, andando, batendo cabeça, parece que está num tiroteio, corre para lá, corre para cá, não sabe o que fazer. E hoje tem a campanha de tal, hoje tem o martelinho da casa própria, hoje tem não sei o quê, e anda para lá, anda para cá, ficam que nem coelho, correndo, sem saber o que fazer. Graças a Deus que hoje estou liberto dessa guerra. Estou na guerra, irmão. Eu não estou na guerra, eu estou na paz. Eu estou no descanso do Senhor. Porque eu entreguei meu caminho a Ele. Eu confiei. Agora o mais Ele fará. Eu tenho certeza disso. Diga graças a Deus. Amém? Então, qual seria os bens vindouros e a imagem real? A graça. Cristo ressuscitado. Ela é a imagem real. A lei era um rascunho, uma sombra daquilo que viria. Graças a Deus, o bem vindouro chegou. Amém? João capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Olha bem, a lei foi dada por intermédio de Moisés. É a Bíblia que está falando. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aí a letra azul diz assim: pastor, por que a graça e a verdade? Seria a lei uma mentira? Não, a lei não era uma mentira, mas ela não era a imagem real. E aquilo que não é real, não é válido. Leva a xerox para poder resolver um problema. Não serve, tem que ser a imagem real. Tem que ser a original. Hoje tem até lugar que vai aceitar a xerox, mas ela não é o bem real. Ela não é a imagem real. Ela é uma xerox. A original, sim, ela tem valor. E quando ela chega, a imagem real tem que sair. Amém? Hebreus 8:7. Porque se aquela primeira aliança, qual? A antiga, a lei de Moisés, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando lugar para uma segunda. A graça de Deus, a nova aliança. Se não tivesse defeito, irmão, por que buscar uma segunda, se não tem defeito? Não é verdade? Efésios, capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz Efésios 2:1. Aboliu, opa, chegamos, nos aboliu. Eu escrevi isso lá na Bíblia, eu coloquei lá
para poder pregar para vocês. Foi eu que coloquei. Eu coloquei de livre, espontânea vontade, só para poder te intimidar, te enganar. Porque é fácil enganar o crente. Irmão, é muito fácil enganar um crente. Eu aprendi isso. Você sabe aonde, né? Eu aprendi isso. É muito fácil enganar um crente. Chegar para ele, falar e dizer: eis que o Senhor me revela que, olha, vai acontecer. Ih, solta tudo. Ô povinho medroso, parece que não tem fé. Acredita em tudo. Toda e qualquer baboseira que fala, eles acreditam. Então, estou te mostrando aqui, ó, a verdade. Aboliu, Efésios 2,15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos de forma de ordenança. Aboliu ou não aboliu mesmo? Hã? Me responde aí. Foi eu que escrevi isso aí? Foi eu que escrevi isso aí? Claro que não. Então vamos ver quais ordenanças. Vamos ver quais ordenanças. Hebreus capítulo 9, versículo 10 a 14. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseados somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Quais são as ordenanças? As quais não passam de ordenança da carne, baseada onde? Em comidas, bebidas e diversas abluções. Que comidas e bebidas são essas? Por exemplo, a chamada Santa Ceia. E abluções são lavagem do corpo ou parte dela, lavamentos, como batismo, ritos de purificação, sacrifício de animais. Isso é ablução. Então acabou. Olha o que ele diz: os quais não passam de ordenanças da carne, não é do espírito, baseada onde? Em comidas e bebida e diversas abluções, lavamentos, lavagem, batismo, lava-pé, lava-mão, purificação daqui, purificação dali. E hoje estão copiando as mesmas coisas. As mesmas coisas. Tudo que ele já aboliu, estão fazendo tudo de novo. Ah, Jesus não fez direito, vamos completar. Não, ele foi na cruz brincar de curupira. Foi brincar de pique-esconde. Subiu lá na pau de sebo da caipira. Aquele pau de sebo que eles colocam dinheiro lá em cima, enche de sebo e o pessoal fica tentando pegar. Tinha muito isso na minha época. Eu falo na minha época porque eu estou com 62 anos, graças a Deus. Amém? Não tenho vergonha de falar a minha idade. E quando eu era criança, lá com meus 12, 13, 14 anos, tinha festa junina na rua, eles botavam um pau de sebo daquele grandão e botavam dinheiro lá na ponta. E a gente ficava a noite toda tentando pegar. Ninguém conseguia subir, ninguém conseguia pegar. Então dá a impressão que Jesus não foi à cruz. Jesus foi brincar no pau de sebo. Não derramou sangue dele, não, derramou água. Aí cancela tudo, aí vem o homem tentar consertar. Pelo amor de Deus. Aí ele diz o quê? Diversas abluções imposta até quando? Até o tempo oportuno de reforma. A reforma chegou. A reforma aconteceu depois da cruz, querido. Então a reforma chegou. Se chegou, eu estou fora. Diga graças a Deus. Amém? Versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, olha aí, dos bens já realizados, mediante o mais e perfeito tabernáculo, não feito por mão, quer dizer, não desta criação. Quem era esse tabernáculo? Ele mesmo. 12. Não por meio de sangue de bode, que era o sacrifício de animal antigamente para a purificação do pecado, nem de bezerro, mas o seu próprio sangue. Entrou aonde? No Santo dos Santos, uma vez por toda. Uma vez por toda. Todas que viriam depois dele não tinha mais valor. Porque ele entrou uma vez por toda. É a mesma coisa, você deve 10 prestações. Eu chego lá e falo, quantas prestações você deve? Uma vez por toda, eu pago todas elas, liquido. Então ele liquidou. Diga graças a Deus. Uma vez por toda. Tendo obtido eterna redenção. Nos perdoou, nos livrou. Quando o véu se rasgou, abriu a porta para nós. Mas Jesus foi lá, abriu, rasgou o véu. O pastor vai lá e costura o véu. Não, a obra dele não está perfeita. Vamos ter que completar com um monte.
Vamos ter que completar com ceia. Vamos fazer a campanha de Israel. Vamos fazer a campanha do lava-pé. Vamos botar uma cruz e vamos acender o celular. A sombra do Onipotente. Vamos fazer as 3 portas. Jesus, ele é a porta. Eu não tenho que botar portinha aqui, para você passar, para simbolizar, não. O símbolo dessas portas na minha vida é a fé. Eu já passei por essa porta. Hoje eu estou do outro lado da porta, querido. Diga graças a Deus, amém? Que maravilha! Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santifica quanto à purificação da carne, versículo 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a graça, a si mesmo ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo. Diga graças a Deus. Amém? Poderia parar aqui que você já entendeu que a lei já foi arrancada, já foi tirada. Nós estamos tirando a graça. Isso é só para tirar a graça. Olha quantos versículos nós lemos só para tirar a graça. E provar para você. Com 2 ou 3 eu já provava. Quando falou lá em aboliu no seu sangue, na sua carne, ali eu já podia parar. Mas eu quero que você aprenda mais. Amém? Letra vermelha. O Cristo ressuscitado, as obras mortas, eram as exigências da lei. Não podia remover pecado ou dar vida aos pecadores. Os sacerdotes ofereciam muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca jamais poderia remover pecado. Está lá em Hebreus 10, 11 e 12. Quiser ir lá conferir. A lei ela não podia remover pecado nenhum. A lei não podia fazer nada. Por isso que Cristo veio, para remover o pecado, indo à cruz e nos dando vida. Então hoje tentar costurar o véu, tentar repregar a cruz, é um crime, é um absurdo fazer isso de novo. Eu não tenho que juntar nada, hoje eu tenho que crer, hoje eu tenho que andar em fé, rompendo em fé, amém? E não mais brincando de corre para lá, corre para cá, hoje é o tijolo, hoje é a espada do He-Man, hoje é não sei o que, hoje é a flor. Ah, tem outra aí, a rosa de Saron. A rosa de Saron. Jesus nunca foi a rosa de Saron. Lá em Cantares, no término do capítulo 1, no início do capítulo 2, diz que a rosa de Saron é uma das mulheres de Salomão, apaixonada. Pode ler lá. Uma das mulheres de Salomão, apaixonada. Ela diz para ele, ô meu amado, eu sou a rosa de Saron. Aí estão dizendo que Jesus é a rosa de Saron. Nada a ver. Nada a ver, falo com convicção, nada a ver. Jesus é a rosa de Saron, nada. Amém? Graças a Deus. Então, vamos que vamos. Por isso, letra azul. Por isso que as obras da lei são chamadas de obras mortas. Como diz Hebreus. Hebreus 6:1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito. A gente deixa de parte a doutrina de Cristo, tá? Aquela doutrina antiga, né? Deixamos de parte. Aí diz assim, ó, deixando de parte a doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, a graça de Deus, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Versículo 2. O ensino de batismo, a imposição das mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Isso nós faremos se Deus permitir. É isso que ele diz lá. Pode ver lá se não está escrito. Isso nós faremos se Deus permitir. Batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno, pregação de juízo eterno. Tem um juízo para os filhos de Deus. Vai ter um juízo onde ele vai julgar. Agora só, como é que Deus vai julgar uma pessoa que ele veio para salvar, sabendo que em 2025 ia errar? Aí ele diz que antes que a palavra chegasse à nossa boca, o pensamento, ele já sabe qual o intento do nosso coração. Aí Jesus vem, morre por nós, sabendo que em 2025, 2030 eu vou errar, e ele diz assim, se você errar eu te salvei, mas se você errar eu te jogo no inferno.
Eu te salvei, mas se tu errar, miserável, eu te jogo no inferno. Aí vai ter um juízo. Vai ter um juízo para poder condenar aquilo que ele salvou e que ele sabia que ia errar. Aí seria hipocrisia de Jesus, né? Seria hipocrisia de Jesus. Sabendo que você vai errar. É a mesma coisa você pegar um brinquedo e dar para uma criança sabendo que ela vai quebrar. Aí chega o dia da criança de novo. Não vou te dar porque ano passado você quebrou. Não, você vai dar de novo. Porque é uma criança e você não vai ver todas as crianças ganhando brinquedo, não vai dar para sua criança. Seria a hipocrisia de Jesus fazer isso. Eu estou falando com convicção. Amém? Diga graças a Deus. Aí ele vai lá na cruz, tem um sacrifício danado, morre sabendo que eu vou errar. Então não era melhor ele não ter morrido? Deixasse eu morrer sozinho, porque ele sabia do meu pecado, do meu erro, da minha falha. Sabia que eu ia ser pedra dura. Sabia que se alguém viesse falar comigo eu ia responder, com educação, mas ia. Sabia que no mundo eu andava na bebida, nas orgias, na bagunça. Aí ele vai lá, me transforma, me coloca de pé, me coloca no altar. Aí eu caio, aí ele fala, agora eu vou te jogar no inferno. Mas ele não sabia disso? Claro que sabia. Oxi! Que maravilha você ter esse conhecimento, esse entendimento. Amém? Tudo isso era obras da lei. Tudo isso era obras da lei. Versículo 3. Isso faremos se Deus permitir. Nós estávamos lendo agora, nós estávamos lendo o quê? Nós estávamos lendo Hebreus 6. 6.1, lemos o Hebreus 6.2 e agora o Hebreus 6.3. Que diz assim, ó, isso faremos se Deus permitir. Batismo, ceia, e a nós ele não permite fazer. Por quê que ele não permite fazer? Porque vocês são obras mortas. Quer que eu leia de novo? Eu vou ler de novo. Hebreus 6.1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito. Não lançando de novo a base de arrependimento, porque aquilo ali tudo era base de arrependimento. Das obras mortas e da fé em Deus. Ensino de batismo e da imposição de mão, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, agora no versículo 3, isso faremos, se Deus permitir. Ele não está nos permitindo, não vamos fazer. Gálatas 2,18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Eu não sou transgressor, então eu não vou construir de novo aquilo que destruí. Eu não vou edificar aquilo que já está destruído por Cristo. E não foi destruído por mim, foi destruído por Cristo. Graças a Deus. Estamos com 33 minutos de mensagem. Eu vou até 40. Amém? Graças a Deus. Nós vamos até onde chegar ali. Eu acho que é no pecado. Até chegar no pecado. Amanhã a gente fala do pecado. Amém? Mas vamos chegar até 40, 38, 40 mais ou menos. 2 Coríntios 5,16. Assim que nós daqui por diante, olha ele falando, a partir daquele momento lá, não é hoje não, 2025 não, daquele momento lá. Assim que nós daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. A ninguém conhecemos mais segundo a carne. Ainda diz assim, ó, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Não podemos mais conhecer Jesus de Nazaré. Daqui a pouco a gente vai tirar ele. Vou provar para você que tem que tirar ele. Então já não, se conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, em qual? No ressuscitado. E assim, se alguém está em Cristo depois da cruz, é nova criatura. As coisas antigas, as velhas, já passaram. E tudo se fez novo. Glória a Deus. Santo! Que maravilha, né? Que entendimento é esse, né? Glória a Deus. Presta atenção, crente. Isso é libertação para você, isso é conhecimento. Isso é, como diz o nosso amigo irmão Geraldo, isso é nível avançado em teologia.
Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o teu nome, Pai. Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Qual era esse escrito de dívida? Lei de Moisés. Pecado, condenação, morte debaixo da lei. Cancelado, cancelou, não cancelou, irmão? Cancelou, tá aí, ó. Não foi eu que fui lá com a minha caneta e escrevi isso, não. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de quê? Ordenança. Qual ordenança? Ordenanças da lei. O qual nos era prejudicial. Ele não está falando do cigarro que eu fumei, da cerveja que eu bebi. Não, ele está falando aqui da lei de Moisés, querido. Que nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando aonde? Na cruz. Ah, com isso então posso beber e fumar? Beba e morra. Fuma e tem um problema no pulmão. Estou te desejando isso? Não, porque a palavra diz que aquilo que você plantar, aquilo que você semear, você vai colher. Aquilo que você plantar, você vai colher. Vai beber, encher o busto de cachaça, vai ter uma cirrose, ó, vai, ó, morrer. Vai fumar, vai encher o pulmão de fumaça, vai, ó, morrer. Ah, mas um dia a gente não vai ter que morrer? Mas ele diz para você escolher a vida, viver mais. Viver mais um pouco mais, com saúde, com alegria, e não aí igual um pinguim caindo pelo meio da rua. Então ele fez o quê? Cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Removeu aonde? Inteiramente, encravando na cruz. Eu recebo essa palavra. Diga você também. Eu recebo essa palavra. Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei de Moisés, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça é lá, eu orei, eu fiz o jejum, eu subi o monte, eu sei, por isso que eu tenho comunhão com Deus. Aí segue-se então que Cristo morreu em vão. Cristo não fez nada. Porque você depende do batismo, você depende do monte, você depende da ceia, você depende da lei, você depende da vigília, você depende da campanha, você depende da fogueira santa. Então Jesus não valeu de nada, morreu em vão. É isso mesmo, morreu em vão. Foi à toa. Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, veja, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Deste o quê? Carne e sangue, também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Que diabo? A lei de Moisés. Não era um ser de cauda e nem de chifre. Era a lei de Moisés. O diabo que nos atormentava debaixo da lei era a lei de Moisés. Não era um diabo de capa preta, tridente, boné, dente afiado. Negativo. Esse aí é fantasia que os homens colocam para poder te amedrontar e te segurar dentro da igreja. Aqui está falando da lei de Moisés. E essa carne aqui, ó, e sangue, que ele diz que ele participou, foi porque ele era espírito e veio ter um corpo de carne para que este corpo morresse na cruz, derramasse o sangue e trouxesse redenção para nós. Por isso que ele diz, ó, vou repetir, visto, pois, que os filhos têm participação de carne e sangue. Quem é que tinha participação de carne e sangue? Nós, os filhos dele em espírito, tivemos a participação de carne e sangue. Deste também, carne e sangue, ele também igualmente participou. Ou seja, ficamos num corpo de carne, Jesus também num corpo de carne. Para que por sua morte fizesse o quê? Destruísse aquele que tinha o poder da morte. Quem é que tinha o poder da morte? A lei de Moisés. Por causa do pecado de Adão. Todo mundo estava morto ali, em pecados e delitos. Por isso que ele teve que vir para nos dar vida e vida com abundância. Ele foi a luz que nos tirou das trevas. A palavra de Deus diz, e ele nos resgatou do império das trevas. Foi ele que nos livrou. Não fomos nós que pedimos.
Amém? Então ele participou de carne e sangue para destruir aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Esse diabo era a lei de Moisés. Entenda isso. Era esse que tinha o poder da morte. Amém? Por isso que eu digo aqui na letra azul, ó, destruísse quem? Olha lá, destruísse quem? Diabo? Diabo é que diabo? Aqui é a lei. Não um ser de chifre ou de cauda. Versículo 15. E através da sua morte fizesse o quê? Livrasse todos que pelo pavor da morte. Aí, a lei. Pavor da morte. Era a lei. Estava sujeito à escravidão por toda a vida. Quem estava debaixo de escravidão por toda a vida estava debaixo da onde? Debaixo das obras da lei. A escravidão da lei. Amém? Estava debaixo da escravidão da lei. Então ele diz no 15, ele livrasse todos que pelo pavor da morte, a morte era a lei de Moisés que estava imputada nos homens por causa do pecado de Adão. Estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então ele veio e te fez livre. Por isso que ele diz, para a liberdade foi que Cristo te libertou. Olha o que diz aqui, ó. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Permanecei, pois, firme. Olha lá. Permanecei, pois, firme, e não submetais de novo a julgo de escravidão. E não submetais de novo a julgo de escravidão. Tem um pedacinho aqui que nós não acabamos de ler. Aqui, ó. No 13, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Aí vem agora o Gálatas 5,1, que para a liberdade foi que ele nos libertou. Permanecei, pois, firme e não submetais de novo a julgo de escravidão. Para que eu vou me submeter de novo a julgo de escravidão? Fui liberto, fui arrancado, fui resgatado, fui salvo, fui limpo, fui lavado. Eu vou voltar para quê? Para ser um transgressor? Construir o que eu já destruí? Amém? Romanos, capítulo 7, versículo 6. Agora, porém, libertados da lei, é eu que escrevi isso? A letra vermelha é só para poder mostrar para você a força da palavra. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Olha aí. Agora, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos. Lei de Moisés. De modo que servimos agora em novidade de espírito. Uma palavra que eu trouxe também essa semana, vivendo pelo Espírito. Servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A lei caducou. Acabou ou não acabou? Acabou, meu irmão. Acabou. Acabou. E para encerrar, Romanos capítulo 4, 14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé. Cancela-se a promessa. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, acaba com a fé, cancela-se a promessa, cancela a graça, acabou. E eles é o que estão fazendo isso, cancelando a graça, cancelando a fé, cancelando tudo. Nós não, nós acreditamos, vivemos pelo Espírito, vivemos pela fé. Amém? Diga graças a Deus. A segunda mensagem, nós vamos tirar o pecado. Amém? Diga graças a Deus. Até a próxima. Que maravilha! Santo!